Faça a chamada e a conferência dos senhores vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Presente. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Divaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Farid Zaini. Presente. Zé Damix. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Doutora Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Presente. Onei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto, presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Doutora Mayra da Costa. Presente.
Vereador Jorge de Freitas. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a segunda fase da sessão, chamada Ordem do Dia, onde apreciaremos os projetos da pauta. Uma questão de ordem da vereadora Érica Monteiro. Senhor presidente, nobres pares, é só para convidar vocês, todos vocês vereadores e vereadoras dessa casa, no sábado às 12 horas, na Praça Toledo Barros, nós vamos realizar um ato contra o fechamento das escolas Luiz Gino Burigoto e Maria Aparecida Soares de Luca. Estão todos convidados, quero convidar a população para que compareça às 12 horas na Praça Toledo Barros. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade. Item 1 da pauta, redação final ao projeto de lei número 177/2015, de autoria do nobre vereador Edivaldo Soares Antunes, que acrescenta no parágrafo 3º ao artigo 1º da lei número 4527/2010, que dispõe sobre o plantio de árvores por empresas revendedoras de automóveis no município de Limeira. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o nobre vereador Junegão. Tem que ser feita uma correção de inexatidão de texto na redação final. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Com a palavra, o nobre vereador Junegão. Não, senhor presidente, somente uma correção que tem que ser feita no parágrafo único. Ao final, onde fala de infração político-administrativo, está escrito político, faltando o I. Então, somente essa correção, mas acredito que pode ser feito no autógrafo conforme conversado com o expediente. Com certeza. Então, ainda continua em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os senhores vereadores presentes no plenário. Item 2º da pauta. Redação final ao projeto de resolução número 51/2015, de autoria da mesa diretora, que altera... A sessão está suspensa por 1 minuto. Da redação final de um projeto da mesa diretora, ela necessita de ser trocada. Então, eu nomeio como presidente a vereadora Érica Tanque, vice-presidente, vereador Farid, primeiro secretário, doutor Júlio, segundo secretário, José da Mix. A sessão está suspensa. Sessão reaberta. Item 2. Redação final ao projeto de resolução 51/15, de autoria da mesa diretora, que altera e acrescenta dispositivo na resolução número 44, de 10 de julho de 1992, regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. A votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Aprovada a redação final. Suspendo para a recondução da mesa. Aberta. Pela ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, nobres colegas, eu peço o adiamento do projeto de minha autoria, o número 305 de 2014, por 17 sessões. É 17 mesmo. 17 sessões. Exato. Eu preciso só consultar os líderes. Vereador Wilson. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Dinho. Sim. Adiado o projeto por 17 sessões. Questão de ordem, senhor Uma presidente. questão de ordem da nobre vereadora Lubogo. Eu também peço adiamento por esta sessão
do projeto número 17/15 de minha autoria. O projeto de decreto legislativo número 17, adiado por essa sessão. Vereador Wilson Cerqueira. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Está adiado por uma sessão. Aliás, por esta sessão. Antes de iniciar, aliás, o item terceiro da pauta, projeto de resolução número 19/2015, de autoria da nobre vereadora Érica Monteiro Moraes, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 15, resolução número 44, de 10/7 de 1992, do Regimento Interno da Câmara Municipal. O projeto foi prejudicado por apresentação de subemendas. Item quarto da pauta, projeto de lei. Sessão está suspensa para que o vice-presidente... O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya. Item quarto da pauta, projeto de lei número 91 de 2015, de autoria do nobre vereador Nilton César dos Santos, que dispõe sobre o fornecimento e instalação de válvulas de retenção de ar, eliminadores de ar para idômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Limeira. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador. Eu queria pedir adiamento desse projeto por esta sessão. O requerimento carece de deliberação das lideranças. Com vereador Wilson Cerqueira. Sim. Vereador Edivaldo Soares. Sim. Vereador Farid Zaine. Sim. Vereador José Roberto. Sim. Está adiado por esta sessão, item quarto da pauta, projeto de número 91, 2015. Suspendo os trabalhos para que o presidente continue a sessão. Sessão está reaberta. Item quinto da pauta, projeto de resolução número 44/2015, de autoria do nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos guardas municipais, dos policiais militares no recinto da Câmara Municipal de Limeira. O projeto contém um substitutivo e uma emenda ao projeto de resolução, e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 3.600/2015, de autoria do nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira. Algum vereador deseja discutir? Para discutir, o nobre vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, só me levanto, senhor presidente, para aqui agradecer o vereador Wilson Nunes Cerqueira pela confiança que a última semana eu levantei uma dúvida nesse projeto, que, na verdade, ele estava correto e esse vereador é que estava errado. E com muita gentileza por parte do meu companheiro Wilson Nunes Cerqueira, ele não pensou duas vezes e adiou. Então, eu quero publicamente, vereador, pedir perdão para Vossa Excelência em ter prejudicado por uma semana aí na votação desse projeto, e dizer que, de fato, às vezes as falhas acontecem, mas quando eu fui lá na mesma hora, depois que eu vi e detectei que, de fato, estava correto o projeto, pedi perdão, mas já tinha sido adiado. Então, só me levanto para isso. Muito obrigado, vereador Wilson. Me retrato aqui publicamente. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja? Vereador Wilson Nunes Cerqueira. Senhor presidente, eu acho que aqui na Câmara as divergências são salutares, porque é na diversidade que nós aprendemos com o outro, né? Se todo mundo gostasse do azul, o que seria do vermelho, né? Então é importante que a gente, nesses casos, possa ouvir o outro, né? Porque de repente você lê um projeto e não consegue enxergar uma palavra que pode mudar todo o contexto do que está escrito ali. E
como o vereador Júlio é um vereador experiente, eu aguardei para poder dar uma olhada. Apesar de afirmar que o projeto estava correto, achei melhor adiar, para tirar dúvida, não tem problema nenhum. Bom, sobre o projeto, esse projeto é um projeto simples, mas que tem uma eficiência importante do ponto de vista do funcionamento dessa casa como espaço de debate democrático e de representatividade de todos os segmentos da população. Os vereadores, eles são reflexo da nossa sociedade limeirense, isso em todas as cidades, das suas cidades. E o que nós notamos aqui nos movimentos, que já aconteceram aqui nessa casa, e vai acontecer outros movimentos, é que a presença da guarda e depois da polícia militar, ao eles colocarem o colete de proteção, eles colocam exatamente em cima do nome do soldado ou do guarda municipal. Então isso dificulta você identificar quem é a pessoa. Como nós estamos dentro da Câmara Municipal, é necessário que você saiba quem está aqui dentro. Assim como nós identificamos qualquer um dos munícipes que chegam aqui nessa casa, é importante você saber quem é o policial, seja ele militar, seja ele guarda municipal, que está aqui dentro. Então esse projeto, ele corrige, né? Eu acho que no tempo certo, porque eu acho que naquele momento ninguém era identificado, eu acho que era a primeira vez que alguém era identificado aqui, para que nós tenhamos os participantes da plenária ou do plenário tenha tranquilidade para saber quem é que está aqui quando tiver qualquer movimento. Quem é o guarda, quem é o policial militar. A polícia militar estava lá fora, na parte de fora do plenário. Mas também, da mesma forma, você olhava e não identificava no colete nenhum nome, porque o nome estava embaixo do colete. Então, quando estiver aqui dentro, a gente quer saber também quem são os guardas municipais e também quem são os policiais militares, até para a tranquilidade de quem frequenta essa casa. Muito obrigado. Eu peço que os vereadores possam votar favorável ao projeto. Mais algum vereador deseja discutir? Vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras. Vereador Wilson, projeto interessante, importante. Então, eu quero entender que a decisão da Câmara Municipal em identificar todo mundo que entra aqui, senhor presidente, é importante também. Apesar de alguns segmentos da sociedade que vem aqui se expor ou dar as suas opiniões, nos terem chamados de fascista, de algumas palavras ditador, e queriam que tirasse a identificação aí da porta. Eu acho justo, sim. O policial tem que ser identificado. Apesar de a gente ter filmagem aqui, tem que ser identificado. Mas foi de suma importância também as pessoas que adentram aqui para se manifestar, também serem identificadas, terem suas fotos, porque já ocorreram diversas coisas aqui dentro, que a identificação foi muito importante. Então, fomos chamados de fascista, ditador, mas a importância é a mesma. Parabéns, vereador Wilson. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé... Questão de ordem. Uma questão de ordem. É o substitutivo que está em votação, né? Sim, é o substitutivo. Alguém deseja discutir o substitutivo? Não havendo, quem queira, vai à votação. E a votação é simbólica. Sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado, então, o substitutivo. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original e também a emenda. Agora a matéria é a ser lida ao primeiro secretário. Por favor. Estão todos. Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1º do artigo 192
do regimento interno desta Câmara Municipal que o projeto de lei número 233/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à entidade beneficiária, Aldeias Infantis SOS Brasil, e incluí-la na relação das subvenções, auxílios e ou contribuições da Lei Municipal número 5.461, de 19 de dezembro de 2014, para os fins que especifica. Tramite sob o regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de lei número 233/2015, autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à entidade beneficiária Aldeias Infantis SOS Brasil e incluí-la na relação das subvenções, auxílios e ou contribuições da Lei Municipal número 5.461, de 19 de dezembro de 2014, para os fins que especifica, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de inconcurso e relevante interesse público, razão pela qual não pode o déficit bio entelado prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros desta Casa Legiferante, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelicionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolão, aos 16 de novembro de 2015. Assina o vereador Aloísio Marinho de Andrade, Toninho Franco, Darcy Reis, Edivaldo Soares Antunes, Érica Tanque, Érica Monteiro, José Farid Zaine, Lucinês Bogo, Ronei Costa Martins, Sidney Pascotto e Wilson Nunes Cerqueira. O requerimento está em ordem, contendo 10 assinaturas, quando é necessário apenas 7. Porém, as assinaturas não bastam, ele tem que ir à votação, e a votação é nominal. Ao primeiro secretário para chamar... Excelência. Uma questão de ordem. 1 minuto de suspensão, senhor. A sessão está suspensa por 1 minuto. Aberta ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores e votação do regime de urgência especial. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Sim. Zé da Mix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. O projeto foi, aliás, o requerimento de urgência especial foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Há mais um requerimento a ser lido. Antes eu nomeio vereador Edivaldo Soares Antunes Udim como relator especial. Requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira para a votação do projeto de lei número 233/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à entidade beneficiária Aldeias Infantis SOS Brasil e incluí-la na relação das subvenções, auxílios e ou contribuições da Lei Municipal número 5.461, de 19 de dezembro de 2014, para os fins que especifica. Necessita de regime especial de tramitação. Plenário, vereador Vitório Bortolão, aos 16 de novembro de 2015. Assina Edivaldo Soares Antunes, líder do bloco PSB, PSC, PRB. José Farid Zaine, líder do bloco PROS, PR, PPS. José Roberto Bernardo, líder do bloco PSD, PSDB, DEM Solidariedade. Wilson Nunes Cerqueira, líder do bloco PT, PMDB. Justificativa. A proposição tem por finalidade o melhor desenvolvimento dos trabalhos. Plenário, vereador Vitório Bortolão, aos 16 de novembro de 2015. Edivaldo Soares Antunes, líder do bloco PSB, PSC, PRB. José Farid Zainer, líder do bloco PROS, PR e PPS.
José Roberto Bernardo, líder do bloco PSDB, DEM Solidariedade. Wilson Nunes Cerqueira, líder do bloco PT, PMDB. O requerimento está em ordem para a dispensa do intervalo regimental. E agora a leitura, por favor, do parecer do relatório especial. Relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi o exame do projeto de lei em epígrafe e, salvo o melhor juízo, a matéria pode prosperar, sendo constitucional e legal. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores dessa excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 16 de novembro de 2015. Vereador Edivaldo Soares Antunes, relator especial. Parecer favorável é recebido pela presidência. Estando em ordem agora o projeto para ser votado. Projeto de lei número 233/2015, de autoria do prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros a título de subvenção social e entidade beneficiárias, Aldeias Infantis SOS Brasil, e incluí-la na relação de subvenções, auxílios e ou contribuição da Lei Municipal número 5.461, de 19/12/2014, para os fins que especifica. Está em discussão o projeto. Para discutir, nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira. Senhor presidente, nobres colegas, quero agradecer a presença do pessoal do CEPROSOM aqui, que vieram se colocarem à disposição para qualquer dúvida. Mas esse projeto é um projeto igual a outros que nós já votamos aqui. Esse 1.800.000 é para a continuidade dos programas e serviços e benefícios do CEPROSOM. E também o complemento da folha dos servidores e repasse de subvenção às entidades. Então, esse dinheiro é necessário para que possa dar continuidade. Peço o voto favorável de todos. Mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o nobre vereador Dr. Júlio. Companheiro Wilson, esse projeto é o próximo. Esse daqui que nós estamos discutindo é sobre o Aldeias Infantis. Aliás, eu vou dar uma parte, porque Vossa Excelência já discutiu, mas seria importante, não sei se Vossa Excelência pode me explicar, o que seria importante que se explicasse para... Com licença, só um minuto. O projeto que o senhor está falando que é o outro é o que ele comentou, não é esse que nós Exatamente. estamos... Obrigado, só para esclarecimento da população. E eu acabei... esse projeto já está nessa casa há algum tempo. Eu acabei pegando agora, como entrou em urgência especial, e a gente sabe o porquê, que houve algum problema, mas importante se faz, vereador Wilson, saber quem é Aldeias Infantis. Eu confesso que eu não sei quem é Aldeias Infantis, quem é o presidente, o que me dá uma parte, eu não sei o que essa instituição, a quem eles vão estar beneficiando. Então, se Vossa Excelência puder explanar, seria importante. Não sei se Vossa Excelência tem esse subsídio. Se não tiver, a gente suspende por 2 minutos e pede para alguém do CEPROSOM estar nos informando a respeito disso, que é importante o esclarecimento para todos os vereadores. Eu dou uma parte para Vossa Excelência. Essa presidência concede, caso queira chamá-la, aqui no plenário mesmo. Ok? Se os vereadores quiserem ouvi-los, tudo bem. Posso fazer explicação simples aqui. Se for suficiente, se o senhor pode, por favor, fique à vontade. Se não for, né? Na verdade, nós tivemos há algum tempo aqui o vereador Zé Damix, é um vereador que acompanhou mais sobre aquela questão do reordenamento dos nossos adolescentes naquelas casas. Tem uma casa só indo ali para a Santa Casa que nós chegamos a verificar. Esse caso chegou até a promotoria pública, né? Nós até discutimos aqui também. Então, na verdade, doutor Júlio, existe uma lei federal que obriga que os municípios mantenham o vínculo da família, irmãos com irmãos e assim por diante. Então,
o que nós estamos votando aqui hoje, a aldeia infantil, é para que uma ONG internacional, recomendada pelo Estado de São Paulo, inclusive, possa fazer o reordenamento dos abrigos de crianças e adolescentes em toda a região. Essa ONG é uma ONG com experiência já acumulada nesse tipo de trabalho e conhece bem o assunto aí. O trabalho é necessário para adequação à política nacional de assistência. Tem uma lei, e não é só nosso município, vários municípios estão tentando se adequar à necessidade. Tem que ser várias casas para poder dar conta dessa demanda. É diferente dos meninos que são pegos cometendo um ato infracional. São, por exemplo, pais que estão separados, as crianças ficam só. O Estado, por essa lei federal, ela é obrigada a dar abrigo, mas manter a liberdade, o vínculo de estudar, de até trabalhar, né, quando a idade permite. Então, é esse tipo de projeto que nós estamos votando aqui. E ele é necessário porque a Justiça está cobrando, inclusive a Promotoria Pública já fez questionamentos sobre isso, e ele é necessário votar com uma certa urgência para se adequar à lei. Eu não sei se foi necessário a minha explicação, se deu conta, se não deu, a gente pode pedir para que o pessoal que está aqui explique. O senhor está satisfeito? Agradeço, vereador Wilson. Muito obrigado pela... É importante, acho que claro, isso claro. Mesmo porque eu quero até explicar para os amigos lá do CEPROSOL, é importantíssimo que o vereador vote, mas vote consciente acerca daquilo que está votando. Porque votar no escuro já é uma urgência especial, o projeto tramita em 3 regimes, e esse é um regime de urgência especial, quer dizer, chega, a gente tem que votar muitas vezes sem dar uma leitura. Eu fui, no comecinho da sessão, fiquei sabendo disso aí, o pessoal da cerimonial, não, protocolo, do expediente, me passou, eu entrei no computador e vi. Como não vi, vereador Luiz, quem era essa entidade, então por isso pedi, eu acho que cabe sim a nós esse tipo de explicação. Agradeço a presença de vocês e vou dizer que sou favorável ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda está em discussão o projeto de lei número 233. Algum vereador deseja? Não havendo, vai à votação. E, por se tratar de regime de urgência, necessita de ser chamada nominal. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Sim. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Eu faço a seguinte menção. O presidente não vota, mas se votasse, votaria sim para a contribuição para esse projeto. Está aprovado o projeto número 233/2015. A matéria a ser lida ao primeiro secretário. Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1º do artigo 192 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, que é o projeto de lei número 232/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que solicita autorização para abertura de crédito adicional suplementar e transferência financeira até o limite de R$1.800.000 para os fins que especifica tramite sobre o regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de lei número 232/2015, autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que solicita autorização para abertura de crédito adicional suplementar e transferência financeira até o limite de R$1.800.000 para os fins que especifica, necessita de regime especial de tramitação.
pois é matéria de inconcurso e relevante interesse público, razão pela qual não pode o déficit bill entelado prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros desta Casa Legiferante, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolão, aos 16 de novembro de 2015. Assina os vereadores Aloísio Marinho de Andrade, Toninho Franco, Darcy Reis, Edivaldo Soares Antunes, Érica Tanque, Érica Monteiro, José Farid Zaine, Lubogo, Ronei Costa Martins, Wilson Nunes Cerqueira. O requerimento para urgência especial está em ordem, contendo as assinaturas necessárias, porém, ele necessita de votação nominal. Ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. Sim. José Farid Zaine. Sim. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. O requerimento de urgência especial foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora é um requerimento a ser lido para a dispensa do intervalo regimental. Nesse meio tempo, eu nomeio o vereador Edivaldo Soares Antunes para relator especial. Requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do projeto de lei 232/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que solicita autorização para abertura de crédito adicional suplementar e transferência financeira até o limite de R$ 1.800.000 para os fins que especifica, necessita de regime especial de tramitação. Plenário, vereador Vitório Bortolão, aos 16 de novembro de 2015. Edivaldo Soares Antunes, líder do bloco PSB, PSC, PRB. José Farid Zaine, líder do bloco PROS, PR, PPS. José Roberto Bernardo, líder do bloco PSD, PSDB, DEM, Solidariedade. Wilson Nunes Cerqueira, líder do bloco PT, PMDB. O requerimento para a dispensa do intervalo regimental está em ordem. Agora, o primeiro secretário para a leitura do parecer. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer. Processo número 4.874/2015. Interessado, excelentíssimo senhor prefeito municipal. Assunto: projeto de lei número 232/2015. Solicita autorização para abertura de crédito adicional suplementar e transferência financeira até o limite de R$ 1.800.000 para os fins que especifica. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira. Relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame do projeto de lei em epígrafe e, salvo o melhor juízo, a matéria pode prosperar, sendo constitucional e legal. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores dessa excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolão, aos 16 de novembro de 2015. Vereador Edivaldo Soares Antunes, relator especial. O relatório, aliás, o parecer está em ordem, o parecer é favorável. Sendo assim, o projeto está apto a ir à votação. Projeto de lei número 232/2015, do prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que solicita a autorização para abertura de crédito adicional suplementar para transferência de até o limite de R$ 1.800.000 para os fins que especifica. Está em discussão
o projeto. Para discutir, nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira. Peço desculpa aos nobres vereadores e considerem a minha justificativa anterior, para a gente não perder muito tempo aqui. Mas que bom que o Poder Legislativo, toda e qualquer transferência tem que passar pelo Poder Legislativo. Isso é muito importante para que a gente saiba para onde está indo esse dinheiro, né? Nesse caso aqui, como já disse, é para dar continuidade aos programas, tem também a questão do complemento da folha e a subvenção das entidades. Acho que o mais importante desse projeto é a autorização que o Legislativo dá para que essa transferência, que esse dinheiro possa ser usado. Muito obrigado e peço a votação favorável. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação e a votação é nominal. Ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Valdo Soares Antunes. Sim, excelência. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Sim. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto, sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora vamos ao item 6º da pauta. Aliás, me perdoe, o item 7º da pauta. Projeto de lei número 217/2015, de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas ou luminárias de diodo emissor de luz LED quanto da implantação de novos loteamentos no município de Limeira e da outras providências. O projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. Agora partimos para a leitura e votação das moções. A sessão está suspensa por 1 minuto. Moções ao primeiro secretário aliás, me perdoe, sou eu mesmo que leio. Moção de congratulações pelos 120 anos de assinatura do Tratado de Amizade Brasil-Japão. Vereadores Érica Tanque e Farid Zaine. Pediu para discutir, aliás, Érica Tanque. Dispenso. Vereador Farid. Dispenso. Não havendo mais quem queira, vai à votação e a votação é nominal. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Valdo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Sim. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto, sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada com voto favorável de todos os vereadores presentes no plenário. Para a justificativa de voto, a nobre vereadora... Ninguém pediu. Não havendo quem queira justificar o voto, partimos para a próxima moção. Moção de aplauso número 128. Moção de aplauso à denominação da professora Maria Flávia Rodrigues da Cunha, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, no município de Limeira. Autor, vereador Luizinho. Pediu para discutir o próprio vereador Luizinho. Dispenso. Doutor Júlio. Dispenso. Farid. Dispenso. Não havendo mais quem queira, vai à votação e a votação é nominal. Ao primeiro secretário. Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Valdo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, com louvor. Érica Monteiro.
Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaini. Sim. Zé Damix. Sim. Dr. Júlio. Sim. Luboco. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim, com louvor. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto, sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção número 128 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Agora a moção de apoio número 130 do vereador Ronei Costa Martins, vereador Aloysio Andrade, vereadora Érica Tanque e Wilson Nunes Cerqueira. Pediu para discutir vereador Aloysio. Érica Monteiro, só corrigindo, vereador. Ah, me perdoe, isso mesmo, vereadora Érica Monteiro. Pediu para discutir vereador Aloysio. Dispenso. Vereadora Érica Tanque. Dispenso. Vereador Wilson Cerqueira. Dispenso. Vereador Farid. Dispenso. Vereador Ronei. Dispenso. Vereador Lemão. Dispenso. Vereador Mayra. Dispenso. Não havendo quem queira, vai à votação e a votação é nominal. Ao primeiro secretário. Vereador Aloysio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaini. Sim. Zé Damix. Sim. Dr. Júlio. Sim. Luboco. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Dr. Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim, com justificativa. Sidney Pascotto, sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada com voto favorável de todos os vereadores presentes no plenário. Para a justificativa de voto, vereador Ronei Costa, aliás, vereador Ronei Martins e Silva. Não tem. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos que nos acompanham aqui na Câmara, meu gabinete decidiu propor esta moção e eu topei de antemão, porque, inclusive, o vereador Júlio propôs uma moção muito mais intensa, incisiva do que a que eu propus, vereador. Eu acho que tua moção ela tem um efeito muito mais importante do que esta. Mas eu queria dizer, senhores e senhoras, que eu fiquei profundamente consternado com o que aconteceu em Minas Gerais, profundamente consternado, mas os episódios que se sucederam me deixaram muito mais preocupado. Nós vimos que a sociedade, nós, enquanto sociedade, eu estou falando não só da mídia, eu estou falando de todos nós, enquanto sociedade, todos os organismos vivos que, entrelaçados nessa teia de relações, formam aquilo que nós chamamos de sociedade. Nós começamos a acreditar na ideia de que houve um terremoto, depois acreditamos na ideia de que a empresa passou para todos nós de que a lama não era tóxica, lembrem-se, não é? Os veículos de comunicação dizendo, não, a lama não é tóxica. Recentemente disseram que foi despejada a tabela periódica no Rio Doce. Mas, infelizmente, ocorreu aquela tragédia na França, que também merece a nossa consternação, o nosso cuidado, a nossa solidariedade, que vitimou 123 pessoas, se não me engano, foi este o número. 129, obrigado, Farid. E, automaticamente, a mídia ganhou um álibi para poder tirar a atenção de algo que vai macular o meio ambiente do nosso país por centenas de anos. Automaticamente, a mídia mudou de foco. E aí eu diria para os senhores, olha, não precisa dar atenção para o caso da França? Precisa, é claro. São duas espécies de ato terrorista. Mas eu fiquei tentando refletir as razões pelas quais os setores organizados da sociedade deram mais atenção a aqueles do que a estes. E me veio algumas hipóteses possíveis. A primeira delas diz respeito ao ato
e é o sujeito ativo e o sujeito passivo que se posicionam diante do ato terrorista. Vamos analisar? O ato terrorista em Minas Gerais teve um sujeito ativo, Vale do Rio Doce, Samarco, que financia a campanha de deputados, de partidos, que investe pesadamente nas mídias, que compra propaganda e que tem um poder extraordinário no país. Esse é o sujeito ativo do terrorismo em Minas. Qual é o sujeito passivo? Pessoas simples, pobres, que moram num vilarejo em Minas Gerais. O terrorismo na França. Sujeito ativo, supostamente o Estado Islâmico. Sujeito passivo, brancos, loiros, de olhos azuis e ricos. Na média, senhores, na média. Não estou generalizando aqui. Digo isto porque o mesmo Estado Islâmico assumiu o atentado de 148 pessoas no Quênia, matando cristãos, porque se diziam ser cristãos, numa universidade no Quênia, e ninguém colocou o filtro daquele país africano no perfil do Facebook. 148 pretos, negros, pobres, assassinados pelo Estado Islâmico, que assumiu o seu atentado. Mas o sujeito ativo daquele crime ardiloso no Quênia eram pobres negros. Então não precisava ter tanta atenção. Agora, quando o sujeito passivo são brancos, franceses, europeus, aí sim o mundo precisa se mobilizar. Permite uma parte, rapidinho. Justificativa, desculpa. Então, eu fico consternado com essa situação, porque me parece que a morte de um branco vale muito mais do que a morte de um negro ou a morte de um mineiro. Isso me preocupa. Cada vida, como disse o menino aqui que usou a tribuna, seja ela qual for, tem o seu peso, a sua importância. Mas não é isso que nós vemos nessa sociedade, e eu não posso me calar diante dessa constatação. A situação constrangedora, e o vereador Farid coloca aqui o Rio Doce, morto, não é? Morto. Essa situação precisa ser declarada e gritada aos quatro cantos. Nós não podemos aceitar esta postura seletiva que a sociedade nos impõe, de importar a morte de um branco europeu e não importar a morte de um mineiro ou de um cidadão queniano. Essa situação tem que acabar. E nós precisamos nos movimentar com relação a isso. Era isso, Excelência, que eu tinha a dizer. Na verdade, meramente um desabafo. Muito obrigado. Moção número 131. Moção de protesto a Samarco, Vale do Rio Doce S.A. e BHP, Billiton Brasil Limitada, pela tragédia ocorrida com o rompimento da barragem em Mariana. O autor, vereador Dr. Júlio. Está em discussão, aliás, pediu para discutir o vereador Dr. Júlio. Dispenso. Wilson Cerqueira. Dispenso. Farid. Dispenso. Érica Tanque. Dispenso, Excelência. Ronei. Dispenso. Lemão. Dispenso. Tigrão. Dispenso. Não havendo mais quem queira, vai à votação, e a votação é nominal. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, Excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Sim. Zé Damix. Sim. Dr. Júlio. Sim, com justificativa. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. Não havendo, aliás, a moção foi aprovada com votos favoráveis de todos os senhores vereadores. Para justificativo, vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares públicos aqui presentes, eu queria aqui fazer das minhas palavras aquilo que o vereador Ronei disse, e dizer que essa moção, ela vem a somar a moção apresentada por Vossa Excelência, não mais importante do que a que foi apresentada, visto que são elementos similares. Vossa Excelência apresenta moção de apoio e eu estou apresentando uma moção de protesto contra essas empresas que, de fato, senhor presidente, arrebentaram com uma população, com o Estado.
foi noticiado, e muito pouco, diga-se de passagem, pela mídia, que nós não sabemos qual é o motivo, ou sabemos e fica um motivo implícito, qual é o motivo de que a imprensa não divulga uma tragédia nacional, em que mortos foram soterrados através de uma lama que primeiro, obviamente, foi dita como que não tinha contaminação nenhuma, e depois sabe-se que existe, como o vereador Ronei falou, uma tabela periódica. Tabela periódica são elementos múltiplos, começando lá pelos metais nobres, hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio, radônio, belírio. Se deixar, eu declamo inteiro, porque eu fui professor de química, e eu vou falar uma coisa para o senhor. Nesses elementos existem coisas gravíssimas. Nós temos aqui, no nosso país, principalmente em 2 estados, Minas Gerais e Espírito Santo, simplesmente arrebentou-se e morreu um rio de extrema importância, o rio Vale, que leva água a muitas cidades, dentre elas o governador Valadares. E eu, senhor presidente, vereador Ronei, depois do que eu vi, olha, eu fico arrepiado a hora que eu falo, a declaração de uma pessoa, de um cidadão, de governador Valadares, declarando o que ele sentiu. Senhor presidente, a cidade, uma cidade do tamanho de Limeira, com 300 mil habitantes, que é governador Valadares, está sem água. Estão dependendo de caminhões-pipas para que essa cidade seja abastecida. Porque o rio que fornece água morreu, e a expectativa é de 100 anos, senhor presidente, 100 anos para ser revertida essa... Isso é uma coisa que a mídia tem que falar toda hora, e é por isso que nós apresentamos, nós podemos ser uma areia, ou um grão de areia no fundo do mar, mas nós temos que gritar aqui, nós temos que falar, porque nós temos que ter divulgação do malefício que essa empresa, Samarco, proporcionou para o país, porque todos nós, direto ou indiretamente, estamos atingidos. E me parece, senhores vereadores, que existe uma outra represa que está prestes a arrebentar. E se não se tomar as providências necessárias, não sei se dá tempo de tomar, é outra desgraça. Porque, senhor presidente, a cidade de Governador Valadares, estou falando ela porque ela é maior naquele contexto ali, onde passaram-se as lamas. O outro rio oferecido para retirar a água não vai suprir as necessidades da cidade. Então, e nós temos aqui um desastre ambiental gravíssimo, acometendo 2 estados. Não quero julgar aqui grau de importância, porque todos são importantes, e como disse o nobre vereador Ronei, não importa se é branco, negro, rico, pobre, não importa, é uma vida, e várias vidas foram ceifadas. A cidade de Bento Rodrigues sumiu. Como é que pode uma cidade sumir no meio da lama? Animais, vegetação e gente morreu. Então, senhor presidente, nós não podemos nos calar, nós temos que usar a mídia escrita, falada e televisada, e principalmente aquelas que nós temos um maior acesso, que é a mídia digital, que fala no mundo inteiro. Nós temos que gritar e pedir socorro e pedir unidade. Nós precisamos que essa empresa seja punida. É inconcebível nós ficarmos calados. Eu tentei até fazer fiquei tão indignado com o que aconteceu, que tentei fazer uma campanha, mas eles não tem como chegar alimentação e outras coisas lá, só. Então, senhor presidente, é importante, agradeço a cada um dos nobres pares por ter votado favorável a essa moção, e que ela chegue, e que pelo menos tenha um grito em prol da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de ler a próxima moção, eu prorrogo a sessão até que se vote esta última moção. Questão de ordem, excelência. Uma questão de ordem do vereador Farid. 1 minuto de suspensão, por favor. Está suspensa a sessão por 1 minuto. O silêncio no plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador Lemão. Senhor presidente, como a moção, a próxima é da minha autoria e do Totó, ela chegou meio em cima e talvez as pessoas não deu tempo de ler.
eu pediria, se possível, que o senhor pudesse ler ela na íntegra. E tem um videozinho de 30 segundos, se fosse possível, para passar. Só para isso, para todo mundo saber qual é o teor da moção. Obrigado, senhor presidente. Consulto os líderes. Vereador Farid. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Wilson. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Moção de protesto à fala da senhora Valdene Aparecida Lanfranchi, do Centro de Direitos Humanos e Escola e Cidadania de Sapopemba, considerando as declarações da convidada na audiência pública com o tema Violência Policial, Verdade ou Mito, realizada no dia 11 de novembro de 2015 no plenário da Câmara Municipal de Limeira, foram preconceituosas e intolerantes, considerando que, ao declarar que as religiões católica e evangélica são vistas de acordo com as suas palavras, com o órgão genital masculino na cabeça, demonstrando com isso sua intolerância religiosa, considerando que tais declarações se enquadram no artigo 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que diz: praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Em razão de tais fatos, conclamamos que os vereadores desta Casa, ciente da necessidade de se firmar tolerância religiosa prevista em nossa Constituição e apoiar a presente moção. Vereador Sidney Pascotto e vereador José Couto de Jesus. Pode passar, por favor. E daí, entrando na Delegacia das Mulheres, primeiro, igreja católica, evangélica, a única que se salva mais ou menos ainda são as de matrizes africano, candomblé e a Umbanda. Mas as outras, eu sou cristã, hein, praticante. Não, desculpa, é que é o órgão genital masculino na cabeça, é no Poder Judiciário, igreja católica, evangélica, é o órgão genital masculino na cabeça, igreja católica, evangélica. Pediu para discutir vereador Lemão. Dispenso. Vereador Tigrão. Dispenso. Vereador Jorge. Dispenso. Vereador Nilton, dispenso. Vereadora doutora Mayra. Dispenso. Não havendo mais quem queira discutir, vai à votação e a votação é nominal. Vereador Aloysio Marinho de Andrade. Pela ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador doutor Júlio? Hã? É minha questão de ordem, senhor presidente. Eu peço em nome do vereador Wilson, desculpe-me interromper a vossa palavra, mas eu gostaria de solicitar que os líderes se manifestassem, o senhor, como presidente dessa casa, tem esse poder, para que autorizasse que o vereador Wilson colocasse um outro contexto a respeito da fala, porque eu estou em dúvida, que não havia visto, e eu gostaria, por favor, que pudesse ser feito dessa forma. Então, eu proponho a seguinte forma: abrir a discussão para o proponente e o representante da comissão. Pode ser? Pode, né? Então, vamos voltar antes da chamada para a votação. Está em discussão. Para discutir, vereador Lemão pediu primeiro. A sessão está prorrogada. Já prorroguei. Já. Senhor presidente, vereadores, público presente. Quando a gente, que algumas pessoas nos dizem religiosos, colocamos a nossa opinião, geralmente, pelas pessoas presentes, que vêm representar no que acredita, nos escracham. Querem nos fazer que a gente engula goela abaixo o que as pessoas acham que está certo. Querem nos fazer que o que a gente fala nunca está certo. Querem mudar o conceito
todos os conceitos de religiosidade da pessoa. Querem fazer do nosso país, que se diz o maior país católico do mundo, que está todo mundo errado. Todo mundo errado. O certo está o que as pessoas falam. Com todo o respeito, que eu respeito a senhora Valdênia Aparecida Lanfranchi, coisa que ela não teve comigo, e já que sou evangélico, querendo dizer que eu tenho um pênis na minha cabeça, eu quero dizer a ela que eu tenho isso que ela falou no lugar certo, não é na minha cabeça, não. Que se alguém tem alguma coisa errada, é ela, e fala desse modo, com o segmento que eu acredito. E quero também defender os nossos irmãos católicos, que também não têm o pênis na cabeça, como ela falou. Também tem no lugar certo. E se não fosse essas pessoas, talvez, ou essas denominações, inclusive as matrizes africanas que ela citou, que são um pouco melhores, ela está citando, vereador Raul, com todo o respeito à pessoa, ela tem todo o direito de falar, mas não de desrespeitar um segmento, não de desrespeitar a minha religiosidade. Ela pode vir aqui falar o que ela quiser. Ela venha defender as coisas que ela foi proposta a fazer. Não falar mal do que as pessoas acreditam. Eu tenho que respeitá-la. E eu queria que ela também me respeitasse, coisa que ela não fez. Não fez. Nem a mim, nem a minha família, nem as mulheres e ninguém. Porque se existe algum preconceito, vereador Wilson, contra a mulher, contra qualquer coisa, não é da igreja, não. Não é da igreja, não. O preconceito foi dela. Porque a igreja não é um lugar preconceituoso como se prega contra a mulher. Haja visto que nas igrejas evangélicas nós temos pregadoras mulheres. Nós temos pessoas que assistem mulheres. E quando se fala que a igreja ou a religião é preconceituosa, é mentira. É mentira. Porque nós temos na Bíblia Ruth, que foi uma rainha, salvou o povo lá de Israel. Nós temos Ana, nós temos a própria Maria, mãe de Jesus, que é citada e é venerada pelos nossos irmãos católicos. Então não é verdade que existe preconceito nas religiões contra a mulher. Isso é uma fala de uma pessoa, que pode ter toda a capacidade, inteligência, cultura de vir aqui expor alguma coisa. Menos falar de religião, se ela não pratica, se dizendo praticante, o que deve ser uma mentira, porque se pratica não falaria uma besteira dessa. Quem pode falar de religião é quem é praticante. Vereador Wilson, o senhor tem todo o direito de falar. Quando o senhor fala, eu entendo, porque o senhor não é um vereador praticante. Vereador Ronei, talvez vereador Raul, vereador Érica, vereador Aloysio, vereador Dinho, vereador Catanque, Faride, Tigrão, Lubogo, Junegão, pastor Nilton, doutora Mayra, Zé Damix, doutor Júlio, Jorge, Toninho Franco, Darcy Reis, Luizinho, Totó do Gás. Agora, vir aqui, ser convidada, vereador Wilson, para fazer uma ajuda, para formar uma comissão de plano municipal, muito importante. Se é uma pessoa capaz, importantíssimo. Agora, vir na minha cidade, falar mal do segmento que eu acredito, eu não posso admitir, vereador. Com todo respeito, a pessoa, nem a conheço. Então, que venha na nossa cidade e nos respeite. Respeite os mais de 90 mil evangélicos que existem na cidade, e acredito que os muito mais de 150 mil católicos, e também respeitem a fé da matriz africana, como ela disse, que mais ou menos ainda, ela não falou que é a melhor, não, ela falou que é mais ou menos. Eu peço aos senhores vereadores que entendam a minha posição. Minha posição não é de brigar com ninguém, eu respeito, mas eu acho que nós não estamos sendo respeitados. As pessoas vêm, querem falar o que quiser, e eu não posso engolir a seco o que essa mulher falou. Quero respeitar ela com a capacidade que ela pode ter, mas vir aqui falar, jamais. Eu peço que os vereadores entendam e votem favorável a essa moção. Favorável. Porque senão é dizer,
venham e falem o que quiser nessa cidade. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores e vereadoras. Agora, como combinado, o vereador Wilson Nunes Cerqueira. Senhor presidente, é importante fazer o debate porque estava aqui nesse debate o vereador Zé Damires, vereadora Mayra, vereador Dinho e eu. Acho que os 4 vereadores. O Jorge esteve por aqui, mas não sei se nesse momento estava por aqui, né? A vereadora Érica não pôde participar, justificou. Acho que tinha mais algum vereador que não... O André estava aqui. Isso. É importante a gente entender quando uma fala está num contexto. Quando você reduz isso a alguns segundos, você pode ter uma ideia diferente do contexto. Qual era o contexto? O vereador não estava aqui, não dá para discutir porque ele não estava aqui, né? Então ele pegou uma parte, né? Ele pegou uma parte, pode ter assistido, qualquer um de vocês quiserem assistir toda esse trecho, porque é um trecho grande. O que estava acontecendo? O plenário tinha bastante gente aqui, tinham 2 ou 3 meninas, estudantes, que elas fazem a seguinte indagação aos participantes do debate. Elas dizem o seguinte, olha, nós mulheres, muitas vezes, muitas mulheres são estupradas, são violentadas, e além de sofrer essa violência, quando elas chegam na delegacia, elas são novamente violentadas, porque sempre o olhar que se tem é um olhar diferente com relação à mulher. Então, o constrangimento, coisa desse tipo, acontece. Então, as meninas fazem essa indagação, né? Eu não vou falar tudo, quem quiser assistir, mas fazem essa indagação dizendo que o atendimento que recebem as mulheres, nesse caso, é um atendimento que leva a diferenciar com relação ao homem. O homem tem um atendimento diferente, né? E é nesse contexto que elas perguntam, como é que a gente faz? Como é que a gente se livra disso, né? E aí a palestrante, né, a Valdene, né, ela diz o seguinte, que ela está respondendo aí ela fala, né, os católicos, os evangélicos, se reafirma, eu também sou católica, praticante, cristã praticante. E aí ela fala, pede desculpa pelo ato falho, fala, a gente pensa, que é aquilo que vocês viram, a gente pensa com um órgão masculino na cabeça, ou seja, ela quer dizer que a sociedade é machista quando se refere com relação às mulheres. Ela está falando isso num contexto. Nós pensamos do ponto de vista do homem e nunca da mulher. Aí ela termina todo... nós passamos só essa parte que ela fala aí, viu, Lemão, não tenho nada contra você protestar, as pessoas têm o direito de fazer isso. Mas eu estou explicando o contexto em que ela fala. Ela está falando da desigualdade. Apesar de ter 51% de mulheres no nosso país, as mulheres ainda são tratadas dessa forma, porque a gente pensa já como macho, entendeu? A gente já é uma sociedade calcada nessa questão do machismo. A mulher não tem muita importância para a sociedade, ela está falando dentro de um contexto, né? O que não deixa de ser verdade. Tanto é que a luta das mulheres é uma luta bastante difícil. Aí, com relação estou explicando isso para dizer que ela fala num contexto e não na questão de provocar a religião A ou religião B, né? Mas dentro desse contexto aí. Ok? Não havendo mais quem queira discutir... Suspensão dos trabalhos por 1 minuto, senhor presidente. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Senhores vereadores, há um acordo aqui de todas as bancadas de nós suspendermos esta votação da moção e votarmos na semana que vem. Semana que vem, não estou cerceando o direito de nenhum vereador, mas deixar, se for apresentar moção, só se for num caso específico, ou de pesar, ou de alguma situação esplêndida. Vai para outra semana as moções apresentadas na segunda que vem.
para que nós possamos assistir o vídeo na íntegra, só que aí vamos abrir a discussão para todos. Todos os vereadores poderão discutir, ok? Opinar, falar e aí votamos na íntegra, tá certo? Senhores, não havendo mais vereador que queiram usar a palavra, esta presidência encerra a sessão, convocando-os para segunda-feira que vem às 18 horas. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.